Poema da Fraternidade Real. De autoria de Alziro Zaru, 1914-1979. Livro Poemas da Era Atômica. Legião da Boa Vontade. Sabeis, amigos, o que é? Ideal de fraternidade dos que têm a grande fé. Legião dos evangelistas que lutam com destemor E abraçam materialistas, distribuindo pão e amor. Os legionários não têm preconceitos religiosos, Pois a religião do bem une os homens caridosos. nem preconceitos sociais, nem preconceitos de cor. São todos irmãos leais nesta religião do amor. Cada um faz o que quer em benefício de alguém, E dá só o que puder, e não dá se nada tem. pois quem não tiver dinheiro há de ter o equivalente. Um sorriso prazenteiro ao visitar um doente. Uma velha roupinha com a palavra de fé, A uma pobre criancinha abandonada a ralé. uma prece fervorosa por quem sofre em solidão, Uma doença insidiosa que consome de aflição. uma carta carinhosa ao pobre irmão desgraçado, Que numa hora borrascosa foi à prisão condenado. e muitas coisinhas mais que exigem boa vontade, E que os legionários leais fazem pela humanidade. pois chegou a hora, amigos, de esclarecer os ateus, E de amar aos inimigos, elevando-os para Deus. é chegada a hora final da fusão dos corações, Unificação triunfal de todas as religiões. Deus é um só, não há mais deuses, e uma só é a religião. Damos, pois, nossos adeuses ao ódio e à separação. Ideal de fraternidade dos que têm a grande fé. Sabeis, amigo, o que é? Legião da boa vontade.
obrigado. Obrigado. Quando eu completei 50 anos de LBV, um amigo me escreveu uma frase que dizia assim: estupendo, e uma exclamação. E 50 anos, já estão lá atrás, 10 anos, passaram assim, ó, correndo, estamos em 60, agora podemos dizer até os 70. Hoje estou aqui, amanhã poderei estar do outro lado. Mas estou sempre disposto se o assunto é Jesus. Eu já falei tanta coisa nesses 60 anos que eu acho que vou botar vocês para falar. Olha que beleza, Jesus está chegando. Olha que coisa linda, eu só posso dar parabéns a essas equipes. Olha que coisa, caridade completa. Aqui, leiam isso, aprendam isso e tragam gente do mundo inteiro, como eu sei que hoje temos vários irmãos do Brasil, dos Estados Unidos, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, da Argentina. Faltou alguém? Não! Portugal! Minas Gerais, São João da Boa Vista. Eu me lembro que há quase 40 anos eu fui lá e eles me receberam cantando. Campinas, Brasília, Rio de Janeiro. São Paulo. Minas Gerais foi o primeiro lugar na minha vida que eu visitei. Eu tinha 6 anos, fui com a minha mãe, Dalina, que está hoje aqui, Lícia, minha irmã, e Laurindinho, meu primo. E eu me lembro como se fosse hoje. Não havia estradas, eram os ônibus. Não, nem ônibus. Tinha uma coisa lá chamada jardineira. Eu não sei se o pessoal de Minas ainda se lembra das jardineiras. Foi muito interessante. Mas olha, eu estou aqui para festejar com vocês esses 60 anos. anos. 29 de junho de 1956. E eles fizeram aí uns vídeos, mas muito interessantes, porque eles conseguiram trazer para agora aqueles fatos, e ao ver o rapaz,
vir andando e dizer: mamãe, olha só, música de Natal, em junho. Eu senti uma emoção muito grande, e quando eu venho, diz: mamãe, é com esse que eu vou. Eu sei que vocês têm uma porção de coisas para apresentar, mas antes eu gostaria de afirmar algumas. Eu quero que vocês tenham em mente aquela passagem do Evangelho de Jesus, em que ele estende a mão ao Pedro, para o Pedro não afundar, que houve um momento que ele ficou com medo de afundar, e ensinar vocês a entrar na água, confiar em Jesus e ir em frente. Porque com Jesus não dá para afundar, não. Ele estende o braço, ele caminha sobre as águas. Nós caminhamos sobre as águas com ele. Eu quero agora que a gente saúde os nossos amigos espirituais que estão aí. Vamos elevar o pensamento ao Pai Celestial e ler essa passagem maravilhosa e raciocinar sobre ela, principalmente vocês que são uma nova geração. Vamos lá, cada um agora vai convocar o seu anjo guardião, e o grande anjo guardião de todos nós, que é Jesus, o grande amigo que não abandona o amigo no meio do caminho. Jesus caminha sobre as águas. Como é que eu cheguei até aqui? Caminhando sobre as águas da dificuldade, meu pai. Isso, quem falou isso? Emerson Damasio. Cadê o Emerson Damasio? Aqui presente. Obrigado, Emerson. Obrigado. Jesus caminha sobre as águas. Todo esse tempo, eu sempre confiei nele. Confiei muito. E confio, não? Não há outra forma de avançar nesse mundo sem esta fé em Jesus. Bom, eu estou dando tempo a vocês todos para se ligarem à humanidade de cima, para que cada um tenha uma intuição sobre essa beleza. Jesus caminha sobre as águas. E ele diz: fareis mais que eu, vós sois deuses? E essa palavra vem do Velho Testamento. Então, como credes nisso, vereis quanto podereis fazer, porque eu volto para o Pai, e vós permanecereis aqui na terra, até que Ele volte. Está todo mundo preocupado com o destino das nações? Eles deviam estar preocupados em aprenderem o que Jesus nos quer ensinar. Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33.
Segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. E conforme João, capítulo 6, versículos de 15 a 21. Logo após compelir seus discípulos a que embarcassem e lhe tomassem a dianteira para outra margem, rumo a Betsaida, enquanto ele próprio despedia a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, a barca já se achava no meio do mar, a uns 25 a 30 estádios, e ele sozinho em terra. Vendo-os embaraçados, enquanto procuravam remar, porque o vento lhes era contrário, ao surgir a madrugada, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas e fazendo menção de passar-lhes adiante. Quando o avistaram a andar sobre o mar, assustaram-se e exclamaram: é um fantasma! E de medo gritaram. Jesus, porém, imediatamente lhes falou: tende ânimo, sou eu, não temas. Disse-lhe então Pedro: se és tu, Senhor, ordena que eu vá por cima das águas até onde estás. Ele respondeu: vem. E Pedro, descendo da barca, andou sobre as águas em direção a Jesus. Quando, porém, sentiu o vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus, estendendo-lhe a mão, segurou e disse-lhe: por que duvidaste, homem de pequena fé? Entrando ambos na barca, cessou o vento. Eles se encheram de admiração, porque corações ainda endurecidos não haviam mesmo compreendido o fato dos pães e dos peixes. Os que estavam na barca se prosternaram diante dele, dizendo:
Jesus, Senhor, verdadeiramente és o Filho de Deus. O que é que vocês sentiram nos seus corações? Eu senti muita coisa. Paz, confiança, ousadia no bem, que mais? Trabalho, fé, amor, iniciativa, coragem, perseverança, união, hein? Salvação, amparo, segurança, caridade, justiça, concórdia, conforto, misericórdia, vocês mesmos fizeram a pregação ao revelar tantas coisas que perceberam. Vocês pregaram o Evangelho, não só pregaram, demonstraram como se aprende a seguir os passos de Jesus e ser um grande administrador e ser um verdadeiro político. Em 1991, quando eu estava pregando o Apocalipse, aqui, ali onde era a cantina, comecei a pregar o Apocalipse de Jesus em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, numa cantina. Isso é fazer a política de Deus. Política para o homem e para o espírito imortal que o sustenta de pé. O dia que o Brasil descobrir isso, aí ele será coração do mundo e pátria do Evangelho. E essa é a obrigação de vocês. Ah, mas isso é tão difícil, é tão longo, e daí? Servir a Jesus é privilégio. Isso é que é servir a Jesus. Estamos aqui sendo privilegiados. Isso é que é a política de Deus. Por isso é que a LBV é a política e a partidária, que se ela não fosse assim, ela não poderia pregar a política de Deus, que nasce da nossa alma, que nasce do nosso sentimento. Aqui está cheio da política de Deus. Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe Universal da Caridade. Caridade completa, jovem. Se alguma coisa eu posso deixar para vocês, é isto aqui, a que dei continuidade, vocês darão ao que o irmão Zarur deu início, com muita coragem, hein? Falar em ecumenismo, até hoje não sabem o que é ecumenismo. Estão presos ao ecumenismo religioso. Quando ele pregou
o ecumenismo para todas as almas e vencendo a tempestade. Como está aqui, ó, aplacar a tempestade. Diante das mais variadas situações em que a dor e o sofrimento chegam, muitas vezes sem avisar, é imprescindível o gesto solidário das criaturas em prestar socorro material e espiritual ao próximo. E ao lado desse apoio imediato, é preciso alimentar a força da esperança e da fé realizante que leva o ser humano a se manter sob a proteção do Pai Celestial e o estimulam a arregaçar as mangas. Vocês estão dispostos a arregaçar as mangas? Aqui está o vovô de 75 anos de idade, que está sempre disposto a arregaçar as mangas, porque se o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Isso é assunto dele. Porque há cerca de 50 anos, quando ele e o irmão Zarur, a emissora da Boa Vontade daquele tempo, deu aquele brado que eu pedi ao Francisco para separar, parecer de Gamaliel. Aquilo ficou na minha alma, ó, todo o tempo. Está. E eu sei que está na de vocês. E que vocês vão levar tudo isso lá adiante, como os outros que foram vindo antes levaram. E vocês vão levar pelo mundo. E estão levando pela internet. Vocês já imaginaram que Jesus está prestando atenção a nós? Nessa reunião ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então onde é que está Jesus? Aqui, a começar pelo coração da gente. E ao lado desse apoio imediato que ele está aqui, é preciso alimentar a força da esperança e da fé realizante que leva o ser humano a se manter sob a proteção do Pai Celestial e o estimulam a arregaçar as mangas e concretizar suas mais justas súplicas. Nos desafios da existência, recordemos sempre a palavra de conforto e ânimo renovados de Jesus. O Cristo ecumênico, o divino estadista, constante do seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27, segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, e Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Antes nós vimos Pedro entrar na água com fé em Jesus. Titubeou um pouco, Jesus estendeu a mão a ele e ele voltou a andar. Aprender essa lição. Agora vamos ver a lição
Texto da Boa Nova unificado por Vantuil de Freitas. Aplacar a tempestade. Porque quem se dispõe a realizar um trabalho como esse, muitas tempestades haverá de suplantar, vencê-las. Olha eu aqui aos 60 anos de LBV. Vocês são todos anjos da guarda, reencarnados. Cumpram bem as suas missões. Vamos lá. Boa Nova unificada por Vantuil de Freitas. Nosso querido irmão. Aconteceu que num daqueles dias Jesus tomou uma barca, acompanhado pelos seus discípulos, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento que as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na popa, sobre um travesseiro. Então parecia que os discípulos estavam abandonados por Jesus, numa tempestade, num daqueles barquinhos pequenininhos que aparecem ali na tela. Jesus aplaca a tempestade. Os discípulos, sempre medrosos, naquele tempo, agora não, o acordaram aos brados, dizendo: salva-nos, Senhor, ou nós vamos morrer. E Jesus lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então, erguendo-se, Jesus repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Aterrados, mas cheios de admiração agora, os discípulos diziam uns aos outros, e ainda fazendo uma pergunta desse tipo: afinal, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que tem sido a vida humana para muitos, a não ser o atravessar de procelas, de tempestades, que devemos vencer, não fugindo delas. Olha o compromisso que todos vocês estão assumindo com Jesus. Alguns dizem: mas eu já estou com muita idade. Não, e daí? Você reencarna. Vejamos o exemplo na própria náutica, a ciência de andar pelo mar, cortar as ondas, os ventos. Quando há uma tempestade com vagalhões, o comandante embica a proa do navio, quer dizer, bota a proa assim na direção das ondas, na direção das vagas. Se ele, surpreendido pela tormenta, não pôde fugir dela, não vira para outro lado, enfrenta, não dá às vagas os seus costados, senão o barco corre o grave risco de adernar e até submergir. Assim, cada um de nós tem de ser
enfrentar as tormentas do cotidiano com o potente navio que o excelso navegador nos oferece, que é o nosso corpo, conduzido pelo Espírito, mesmo quando enfermo. Encarar a tempestade e vencê-la, derrubar as ilusões da vida, porque aí é possível sonhar com um mundo melhor. Iludirmos-nos é que não podemos. E assim, quando o temporal estiver mais forte, a ponto de pensarmos que só sobraremos, que afundaremos, ou o que é pior, achamos que o comandante celeste está distraído, descansando, tenhamos a certeza de que o divino timoneiro não dorme. Jesus sempre se encontra alerta, pronto a orientar a sua tripulação, indicando-lhe novas viagens pelo planeta inteiro, esperando que cada um mostre a sua capacidade e perseverança. Porque temeis, homens de pequena fé? Assimilemos o quanto antes essa repreensão justa de nosso Mestre. Pois de qualquer forma, na hora certa, ele vai erguer-se, repreender os ventos e o mar, e far-se a paz nos corações. Tudo neste mundo, tudo pode ficar fora do controle dos homens, mas nada escapa ao comando de Deus. Portanto, quanto mais perto dele, mais longe dos problemas. Muitas crianças vindas de todo o Brasil e do mundo vêm abraçar o irmão presidente da LBV, enquanto o povo canta a volta do grande pescador da Galileia. É um momento de profunda integração em Jesus e na boa vontade de Deus. Os soldadinhos de Deus, as novas gerações, porque a grande lição do irmão Paiva é arregaçar as mangas e trabalhar por Jesus. E as crianças, representando o futuro no presente, vêm abraçá-lo nesse campo aberto de um grande fórum de fé realizante. 60 anos do irmão Paiva na legião da boa vontade. Mas o mestre bradando chama Pedro, convida-o sobre o mar a vir sem medo. Cantem bem forte. E assim vencendo a fé humana, as mágoas, cavalga o velho apóstolo a flor das águas, governar a divina LBV.
É como caminhar para quem crê sobre as águas sem medo de afundar. É o que o irmão Paiva nos veio ensinar, fazendo com autoridade maior, pois quem faz há mais tempo faz melhor, pois quem faz há mais tempo faz melhor, pois quem faz há mais tempo faz melhor. Jesus caminha sobre o mar revolto, é noite, brama e ruge o vento solto. Por entre as ondas que se entre e devoram, os discípulos no barco se apavoram. Mas o mestre bradando chama Pedro, convida-o sobre o mar a vir sem medo. E assim vencendo a fé humana as mágoas, cavalga o velho apóstolo a flor das águas, governar a divina liberdade. É como caminhar para quem crê sobre as águas sem medo de afundar. É o que irmão Paiva nos veio ensinar, fazendo com autoridade maior, pois quem faz há mais tempo faz melhor, pois quem faz há mais tempo faz melhor, pois quem faz há mais tempo faz melhor. Jesus caminha sobre o mar revolto. Bom, eu falei aqui naquela passagem de Gamaliel, uns 50 anos já, mais, quando o irmão Zarulhos que é LBV está de pé. Está de pé por quê mesmo? É de Deus. Então vamos ouvi-lo mais uma vez dizer uma coisa tão importante para nossas almas. Isso vale para quem tem fé. E nós temos, eu estou aqui há 60 anos e alguns dias. Mas o ponto grande aqui, neste capítulo 5, que hoje encerramos, é esse parecer do Gamaliel. Gamaliel, um fariseu sensato, vendo a fúria dos seus colegas que queriam condenar os cristãos, deu esta palavra espetacular. Mas para que tanta bobagem? Por que perseguis esses cristãos? Se a obra deles é de Deus, ficará de pé. Se não é, cairá sozinha. Portanto, tende cuidado, porque se eles estão a serviço de Deus, vós estareis combatendo o próprio Deus.
E é o que eu digo com relação à LBV. Muita gente que combate a LBV, quando passar por lado de lá, vai ver que combateu o próprio Deus. Porque esta obra é de Deus. Este evangelho é de Deus. E quem viver, verá. Aliás, para quem tem olhos de ver, já, analisando esses anos de perseguições em todo o Brasil, contra uma obra que não tem dinheiro fácil, nem do Estado, nem do governo, tendo compromissos pesados a pagar, está de pé! Está de pé porque é de Deus! Está de pé porque Deus ampara a LBV! Então viva a LBV! Viva o PBV! Viva o Brasil! E viva Jesus! Viva Jesus! Estamos de pé e somos de Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Gratíssimos por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. E gratíssimos pelas presenças espirituais à frente do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Eles estão tão emocionados quanto nós. Quanto mais perto de Ti, Jesus, mais longe dos problemas. Tu conheces todas as dificuldades que enfrentamos. Conheces. Mas nós também conhecemos a Tua medicina espiritual. E agora, Senhor, cada um de nós que aqui está, de corpo e alma, e os que se encontram nos assistindo via internet, via televisão, via rádio, e vendo as revistas e vídeos
que essa equipe extraordinária se esforçou tanto para fazer. Todos nós te agradecemos por mais esse ano de lutas e vitórias. E estamos sempre dispostos por servir-te, porque é uma glória. E seguir os teus planos. Nós fazemos os nossos planos, inspirados em ti. Agora, Senhor, cada um de nós, uns vieram de tão longe, fisicamente, e esses amigos invisíveis que estão aqui, nossos anjos da guarda, nossos anjos da guarda, tão discretos, tão humildes, mas nunca desistindo das suas tarefas, dos seus compromissos, das suas agendas. Mas agora cada um de nós tem um pedido a te fazer. Atende, Jesus, a este pedido. Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco, disseste, e dizes no Evangelho, todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças, aos espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus. Todos que aqui estão presentes, no corpo e na alma, e nos assistindo pela internet, pela televisão, pelo rádio. O amor de Jesus para todos vocês.
Quem confia em Jesus não perde seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Como dizia nosso saudoso irmão Zaru, em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Voltem para seus lares e vamos trabalhar. O Brasil precisa agora mais do que nunca da união de todos. Em torno de Jesus. Viva Jesus! Vamos demonstrar toda a nossa gratidão, todo o nosso afeto, todo o nosso carinho ao grande amigo de Jesus. Vamos juntos. Pai Vaneto, grande amigo de Jesus, grande amigo de Jesus, grande amigo de Jesus. Tão vibrante é tua presença, muito forte é tua luz, nesta grande obra de Deus que nos conduz. Teu trabalho abençoado, sem jamais desanimar, é lição que não se esquece, ensinando